Olá, quinto ano. Nós estamos então na aula de ciências e nós vamos ver hoje sobre a água. E nós vamos ver então sobre as fases do tratamento da água, nós vamos ver também sobre as propriedades da água e também sobre o ciclo da água. Vamos ver então? Começando a leitura, então, na página 125, que fala sobre as fases do tratamento da água. E qual a importância, então, do tratamento, de passar por cada fase do tratamento de água para que a água chegue boa na sua casa. Então, nós vemos ali uma imagem no seu livro, né, onde explica todos os passos. Então, primeiro, a água de um rio, ou de lago, ou de uma represa, ela é captada e ela é bombeada, então, para uma estação de tratamento, né? Através da tubulação de aço, que pode ter vários quilômetros de extensão. Pode ser perto ou também pode ser bem longe. O segundo passo é que na estação de tratamento, a água passa por vários tanques. Então, você pode analisar que ali nós temos, então, 4 tanques. Eles vão passando, então, nos tanques para que haja uma purificação, né? No primeiro, ela recebe substâncias de cloro, cal, sulfato de alumínio, que elimina os micro-organismos nocivos à nossa saúde e é fortemente agitada, a fim de que as partículas de sujeira se agreguem formando flocos, né? O terceiro passo, já que ela passa então de um tanque para o outro, o terceiro passo, os flocos de impureza se tornam mais densos, ou seja, mais pesados, então eles são depositados no fundo do terceiro tanque. A água passa por vários filtros, que são camadas de carvão, de areia, de cascalho, né? Dos quais então retém inclusive os flocos menores, tornando a água límpida. No quarto passo, né? Aí já vai passar ali para o quarto passo, adiciona-se mais cloro à água, de modo a garantir que ela realmente não contenha micro-organismos causadores de danos à nossa saúde, né? Bactérias, vírus, né? Enfim, algo que possa vir danificar a nossa saúde. Ocorre também o acréscimo de flúor, e essa é uma parte muito importante, porque o objetivo da aplicação de flúor é reduzir a incidência de cáries dentária. Já pensou? Se a gente não toma uma água com flúor, pode ser que os nossos dentes venham a ter mais cáries, né? E o quinto passo, então, a água tratada é armazenada em reservatórios. Você pode ver ali os tanques de reservatórios situados em áreas urbanas estratégicas. E o sexto passo, então, a água segue por tubulações maiores, conhecidas como adutoras, e passa para as redes de distribuição e finalmente chega à residência. Então, é muito importante que a água ela passe por todos esses processos de tratamento para que chegue boa até a nossa casa. E a pergunta vem falando assim: quais os rios ficam perto do município onde você mora? Quais ou qual deles abastece sua cidade? E a prof então pegou uma imagem ali falando sobre o Rio Toledo e também a prof deixou ali um site, né, um link, um site ali que você pode então copiar esse site e você pode então jogar lá na internet, no Google, né, que você pode então fazer essa verificação de quais são os mananciais, quais são os rios, né, a malha de água que nós temos aqui no nosso município de Toledo, tá certo? Então, você pode fazer essa busca e você pode estar falando sobre eles. Sua cidade conta com uma estação de tratamento de água? Sim, nós temos, né? E você pode então pesquisar no site da prefeitura e você pode ver na Sanepar, que é o nosso meio de tratamento, né? A nossa estação de tratamento é a Sanepar. Caso positivo, qual é a empresa responsável por esse serviço? A prof já falou, então, é a Sanepar e você pode estar verificando também com a pesquisa no Google. Na página 126, vem trazendo, então, o cientista em ação. Esse daqui, o cientista em ação, se você não tiver condições de fazer, não tiver os materiais necessários para fazer, não tem problema. A prof substituiu, então, por uma atividade avaliativa, tá certo? E depois dessa aula, a prof vai deixar um vídeo explicando como fazer, então, essa atividade avaliativa. Então, nossa atividade avaliativa deverá ser feita uma experiência de filtragem da água. E você vai ver, então, está vendo a imagem
de como é feito em casa, um processo bem artesanal, né? Mas no final da aula, a prof vai deixar um vídeo, né, que mostra como deverá ser feita essa experiência. Então, você vai pegar ali duas garrafas, uma garrafa descartável, né, cortada ao meio, pode ser duas, ou senão você pode pegar uma só. Com a parte de cima, você vai virar como se fosse um funil e vai colocar, então, as partes indicadas, então, na sua figura, né, e você vai colocar água suja. E você vai ver que essa água suja passando por todos os pontos, ela vai chegar lá embaixo, né? Você vai colocar ela de cabeça para baixo, emborcada, né? Vestida em cima de uma outra metade, como se fosse um funil mesmo, tá bom? Ou uma jarra, você que decide, um copo, né? Como base para coletar essa água. E você vai ver como que essa água sai limpa. Só que essa água é limpa não a ponto de beber, ela contém ainda micro-organismos, tá? Porque ela não foi tratada com produto químico, ela só foi filtrada para tirar a sujeira, tá? Então, essa atividade é a nossa atividade avaliativa que você deverá fazer para a próxima aula, essa aula da semana que vem, tá certo? A prof vai deixar para vocês o vídeo depois explicativo. Na página 127, vem falando sobre as propriedades da água. Observe então um copo contendo água pura. Você pega uma água purinha e você vê qual que é a cor dela. Agora você aproxime do seu nariz o copo e respire então bem próximo a ele. Que cheiro tem a água? Por fim, beba bem devagar e verifique qual é o sabor dela. Fez isso? Pegou o copo de água, sentiu o cheiro dela, bebeu para sentir o sabor? Você deve ter percebido que a água pura não tem cor. Isso quer dizer que ela é incolor. E ela também não tem cheiro, quer dizer que ela é inodora. E não tem sabor, que é insípida. Essas propriedades nos ajudam a identificar se a água realmente é adequada para o consumo. Então, uma água boa para o consumo, ela tem que ser incolor, inodora e insípida. Tá? A água tem que ter gosto de água, ou seja, nenhum gosto. Se ela tiver algum outro sabor, se ela tiver algum gosto, é porque ela não é uma água pura, tá bom? Vamos ver então quais são os ciclos da água. Na natureza, a água se movimenta e muda de estado físico para se renovar. Esse fenômeno natural é denominado de ciclo da água. Veja a seguir como que ele acontece. Então, nós temos ali na imagem 4 passos. E vamos ver o passo número 1. O passo número 1 está falando sobre a evaporação. É a parte da água que compõe os lagos, os rios, os oceanos, daquela que é eliminada pelos seres vivos por meio da transpiração. Toda a água que ela é, então, evaporada. Pode ser que seja dos rios, dos lagos, oceanos, ou mesmo até mesmo das pessoas, né? Uma poça de água, a roupa que a gente põe no varal para estender, né? Tudo que contém água que evapora, que seca, ela sobe para as nuvens, tá? Aí depois vem a condensação do vapor, devido ao resfriamento, formando as nuvens. Então, a água sobe, evapora, né? E ela forma uma condensação e ela segue então para o terceiro passo, que é a precipitação. Em consequência da junção de nuvens maiores, cheia de água pelo vento, né? E quando está muito frio, sabe o que ocorre? Ela ocorre, então, a solidificação da água ainda no ar. É uma produção de granizo ou neve, porque ela sobe e fica tão alto, tão alto, tão alto, que ela acaba, então, ficando sólida lá em cima, né? O quarto passo é a infiltração da água e depois da precipitação ela cai, né? Ela cai em forma ou de chuva, ou de neve, ou de granizo, porque lá em cima ela está, então, feita a junção lá nas nuvens, ela fica grossa, né? Pesada, então ela acaba caindo em forma de chuva, ou de neve, ou de granizo. E o quarto passo, então, quando a chuva cai, acontece, então, a infiltração da água da chuva, né? A água da chuva no solo. É uma parte, então, armazenada nos lençóis subterrâneos
e outra escoa para os lagos e rios e oceanos. Então, é muito importante que quando chova, a terra absorva, não só escorra para os rios, né? Que a terra também se encharque, porque ela vai entrar nos lençóis subterrâneos e vai ficar armazenadas ali, e ali então ela mantém o ciclo, né? O ciclo então das vertentes, que brota a água, que vem para os poços, os rios, os lagos, né? Então, o ciclo da água é fundamental para a manutenção da vida e do nosso planeta. Ele contribui para a variação climática, o desenvolvimento dos vegetais, o abastecimento dos lagos, rios, oceanos, enfim. A prof deixa assim um link para você sobre o ciclo da água. Assista, clique nesse link ou copie esse link, né? E veja que legal que é o ciclo da água de uma maneira bem dinâmica. Vamos ver? Na página 128, nós temos então a atividade ali, investigue. Qual que é a relevância das florestas para o ciclo da água? Você vai pesquisar então que importância que tem as florestas para o ciclo da água. Você sabe o que acontece? As florestas, elas exercem um papel muito importante no ciclo da água. Além de os vegetais eliminarem a água pela transpiração, elas também desenvolvem o ambiente. Facilita a infiltração dela no solo e o abastecimento dos lençóis subterrâneos. E sabe o que acontece também? A cobertura vegetal impede também a ocorrência do processo erosivo, quer dizer, não dá erosão. Ela ajuda a não ter erosão, que ocasionam o assoreamento dos rios. Então, se nós temos erosão, acaba indo toda aquela terra, sujeira para dentro dos rios, os rios ficam assoreados, né? Número 5. Explique a importância da chuva e do ciclo da água para o ser humano no que se refere aos aspectos a seguir. Qual que é a importância para a agricultura e para o clima? E você também vai dizer qual a importância da produção para a produção de energia elétrica. E qual que é a importância do fornecimento de água potável, tá? E a letra E fala sobre o equilíbrio do ecossistema regionais ou locais, tá certo? E você vai também fazer a página 129, que está falando assim, ó. Devido à interferência humana inadequada do ambiente, a chuva tem causado danos em vários lugares, prejudicando o escoamento da água e provocando o acúmulo de lixo. Isso acontece na cidade onde você mora? Em caso positivo, quais as medidas deveriam ser tomadas para evitar esse problema? Então, nós temos que ver se no nosso bairro, no nosso município, existe algum bairro, algum local que seja perto dos rios, que aconteçam enchentes, né? Então, você faça uma pesquisa, pergunte aos seus pais, de repente, se eles sabem ou conhecem algum lugar que acontece algum tipo de inundação. A número 7 diz, em muitas cidades, durante os períodos chuvosos, certas áreas são afetadas por alagamentos. Decifre o código abaixo e descubra uma medida que ajuda a prevenir as situações como essa, como você vê no quadro ao lado. Então, você vai decifrar o código e você vai ver qual que é a mensagem que dá para nós. E nós vamos ver aqui que a sugestão é que se faça em grupo, o número 8, mas nós não temos como fazer em grupo, talvez quando voltar para a escola, né? Elabore uma proposta que auxilie na resolução de um problema descrito na mensagem anterior. Então, a partir da mensagem que você encontrar, você vai elaborar, então, uma resolução, uma solução para o problema que aconteceu aqui no quadro em si, acima, né? E você vai, então, deixar uma mensagem. Como é que eu posso ajudar para que essas coisas não aconteçam, tá certo? Então, tá bom. Uma boa aula para você. Veja o vídeo, faça a atividade avaliativa, que é a filtração da água. Você precisa fazer até na próxima semana, tá certo? E você, então, vai estar valendo nota, tá? Então, para a próxima aula da semana que vem, então, você já precisa colocar em dia essa atividade para postar. Isso daí vale nota para suas atividades avaliativas, compondo a sua nota do bimestre, tá certo? Beijo para você, tchau, tchau.